essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, em Deus, o meu Salvador. Quem é essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. É com essa alegria da Virgem Maria que nós começamos mais um programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. Vamos começar esse programa pela TV Evangelizar, consagrando a tua vida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Escreva para nós, programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 20, 548, CEP 81 810 981, Curitiba, Paraná. Ou ligue para nós no telefone 041 3221 6060. Nós temos hoje a alegria, a graça de receber no nosso programa o Moisés, que é meu afilhado de casamento, e o Padre Fernando, que é um padre que agora é doutor da igreja, mas é chique, hein? Chique no último. Muito chique. Então, o Padre Fernando também é da Copiosa Redenção, tem a graça da gente trabalhar junto, e é uma alegria, sabe, Padre? Você está aqui hoje, é sempre um carinho também de Nossa Senhora com a minha vida. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite veio num momento bom, a gente estava com saudade já um do outro também nesses dias, é a possibilidade da gente matar a saudade de falar com o pessoal de casa também sobre esse amor mariano, então eu agradeço, obrigado. Padre Fernando, a gente, nessa primeira parte, sempre uma parte formativa, né? E você, sei que você gosta tanto de informação, é uma das coisas que eu sei que você ama fazer e faz com tanta generosidade e amor. E é muito bom a gente poder te ouvir agora. Bom, eu tive a possibilidade, então, de parar para rezar um pouco sobre o que nós iríamos falar hoje, e eu me recordei de um hino que nós cantamos, a vida religiosa canta na liturgia das horas, os monges cantam, enfim, a igreja canta na liturgia, e nesse hino diz assim: o sol nascente nos veio visitar, o precursor, o Salvador, não é? Me parece que está nas vésperas da 14ª semana, na sexta-feira. E eu escolhi um texto, então, até separei aqui na Bíblia para a gente poder acompanhar esse texto, que está lá em Lucas 1. Lucas 1 e 2 reúnem muito daquilo que a gente tem sobre Maria Santíssima, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Olha só, então, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Esse versículo, Lucas 1, 78, a visita do sol nascente. É sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre Maria Santíssima, que traz o precursor, né, o precursor do reino de Deus no mundo, que é Jesus Cristo. Então, esse sol nascente que nos vem visitar é Jesus Cristo.
necessariamente ele. No Antigo Testamento a gente tinha anúncios, aforismos que diziam do sol nascente que estaria entre nós. É verdade também que o sol de justiça, ele acabou sendo uma figura grega também, helenística, assim, porque o imperador romano era o sol que impera. E por causa disso, na história da igreja, assim, nas confusões que muita gente causou, uma dessas histórias que aparece é que nós escolhemos o Natal, dia 25 de dezembro, não como o dia em que Jesus nasceu, não é o Natal do Senhor, mas seria o dia, então, que era o dia do sol invicto, o sol invencível, que era o imperador, e aí como a igreja foi lá e tirou essa data do calendário romano e colocou no calendário católico. Não é mentira que, de fato, o sol invicto era celebrado nesse dia, mas também não é verdade, e existe, então, assim, uma das propagandas acusatórias dessa parte da teologia que diz assim, que a igreja, então, ela adora o sol pagão, né? Ela é adoradora do sol, essa coisa toda. E eu queria fazer um pouco de conta com você, a partir dessa promessa de que o sol viria nos visitar. E ele, então, suplanta, assim, esmaga toda e qualquer força que queira estar acima deste sol, mesmo o imperador romano. Veja que a gente vai começar essa história, então, lá com Zacarias. Eu adoro Zacarias, gosto muito dele. A gente publicou naquele livrinho Traços da Vida Interior, um capítulo que fala sobre a mudez dele, né? E o dia em que ele vai, então, pela sorte, ele vai oferecer o sacrifício no templo. Lá diz assim que, tendo chegado, né, a Zacarias, que era sacerdote da tribo de Abias ou de Abdias, ele então fez lá os sacrifícios rituais, conforme a prática do templo oferecia. Então ele entrou no Santo dos Santos e lá ele recebeu a visita do anjo, que ele seria pai. E não acreditou, enfim. Mas o que acontece? A gente, então, encontra que Zacarias é da tribo de Abias. E isso é uma coisa importante, porque, na verdade, o que está acontecendo é uma datação. O evangelista está datando o que está acontecendo. Se a gente olhar em Crônicas 24, a gente tem as 24 categorias sacerdotais. E Abias era uma dessas 24 categorias, de onde, então, Zacarias fazia parte. Reconstruindo as semanas em que o pessoal do sacerdócio, enfim, de cada tribo dessa ali pertencia, a classe de Abias, então, ofereceria o seu sacrifício em setembro, ali pelo dia 24 a 30 de setembro. É o que dá para saber. Mas se a gente olhar lá numa tradição ortodoxa, lá no primeiro século, já existe uma festa que remanda a esse período, que dizia, então, que a visita do anjo a Zacarias foi no dia 24 de setembro. Então, a gente tem essas duas coisas que se encontram. Se nós lançarmos adiante mais 6 meses, e a gente tem isso em Lucas também conta isso para a gente, nós vamos encontrar a visitação do anjo a Maria Santíssima. E que dia que a gente celebra isso na liturgia? Dia 25 de março, praticamente 6 meses depois, não é? Quando Maria Santíssima, então, vai visitar a sua prima Santa Isabel, ela fica 3 meses lá, e uns dias antes do menino nascer, do Joãozinho Batistinha nascer, ela volta para casa, e ele nasce. Então, a gente tem também essa tradição de que, de 24 de setembro a 24 de junho, o que se celebra de 24 de junho? Se celebra o dia do nascimento de João Batista. E depois, então, a gente vai ter mais 6 meses da gravidez de Maria, que vai dar dia 25 de dezembro. Olha, então, nós temos uma matemática bem feita, bem fundamentada, para dizer que o Natal de Jesus é, sim. Não é que nós não sabemos, nós não temos referências. Temos, a igreja nos dá essas referências. Se você não acolhe, não quer
andar em conformidade com as referências da igreja, aí o problema é teu, não vai ser nosso, né? Agora a igreja nos dá. A gente deixa passar desapercebido. E é isso que eu queria dar como formação hoje. A gente, então, tem o sol nascente que nos vem visitar no dia 25 de dezembro e que arranca com mãos fortes assim do calendário o sol invicto. Que sol que é invicto se o próprio Cristo vence ele? Ele é um sol maior, então ele não é mais um sol invicto. Portanto, Maria Santíssima, então, vai ser aquela que traz o sol de justiça. Apocalipse vai dizer que tem uma mulher vestida de sol também, com a lua debaixo dos pés, é muito bonita essa coisa. A gente sabe, porque tanto o Antigo Testamento anuncia, como a igreja entende também, que não é Maria Santíssima, aquela mulher ali, mas ela é também encontrada nessa figura, e Maria seria a figura da igreja, né? A gente tem isso, por exemplo, em Lumen Gentium 1,64. Maria Santíssima que está vestida de sol. Mas ela não é vestida de sol porque ela é o sol que ilumina o mundo. Ela é vestida de sol, como a arte que a senhora tem, porque o Espírito Santo que desce sobre ela e lhe dá a graça da maternidade, e que então ela traz o sol nascente, esse mesmo sol brilha de dentro, não é? Então, a gente tem Maria revestida de sol. E tem muitas músicas, o Moisés deve conhecer, né? A senhora deve lembrar, a gente canta nos grupos de oração, canta no retiro, canta no banho. Muitas músicas de Nossa Senhora que apresentam ela como irradiante, como vestida de sol, mas vestida desse sol que é o próprio Filho. Quem é a luz que ilumina Maria? Então, ela é, na verdade, numa das figuras da igreja dos primeiros séculos, ela é como a lua, né? O sol ilumina ela e nós a vemos iluminada, mas essa lua que veste até o azul do seu manto é, na verdade, iluminada pela luz do Cristo, que é o sol nascente. Então, hoje eu queria trazer essa formaçãozinha básica para a gente poder crescer um pouco na fé, crescer um pouco no entendimento daquilo que a igreja nos ensina e saber que muitas vezes as coisas nos são ditas e a gente não sabe como fundamentar a nossa fé. Está aí, então, por que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, e Maria vestida de sol. Amém. Muito joia. Nós vamos sair para o nosso intervalo, já voltamos daqui a pouquinho com você. Fica aí. Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E é uma alegria imensa a gente contar com a ajuda de tantas pessoas na face da terra. E claro, tem muitos ainda que ainda não ajudam essa TV a se manter no ar. Então, é muito simples, você vai ligar no 041 3221 6060 e vai dizer, eu quero me tornar um associado da TV Evangelizar. Claro, nem todo mundo pode ajudar com o seu dinheiro, mas você pode contribuir com a sua oração. Então, faça isso. E tenho certeza que você vai se tornar um evangelizador por excelência. Bem, nós vamos ter o nosso testemunho agora, e hoje quem vai dar o testemunho é o Moisés. Fique à vontade, viu, para falar. Sua bênção, madrinha, muito obrigado pelo convite, né, por estar aqui com a senhora, nesse canal que tem atingido tantas vidas, né, e hoje eu quero fazer dessa minha vida, né, dessa água, desse momento com Maria, né, com Maria, que você possa agora beber desse vinho que o Senhor transformou a minha vida. Quando eu conheci a madrinha, ela entrou bem no momento que, né, a gente sempre estava na pior.
E eu lembro que eu tinha passado por um processo, madrinha, que eu estava vivendo adorações, né? Eu fiquei um ano vivendo adoração, então eu fazia shows, né? O pessoal me viu cantando. E eu estava, assim, famoso nessa época, né? Tocando com pessoas de nomes grandes, shows grandes. E nessa mistura toda, eu comecei a fazer essas adorações. E nesse momento, eu tenho o meu encontro pessoal com Jesus, aonde em adoração eu ouço, né? Em oração, Jesus me pediu tudo. Ele falou assim: Moisés, larga tudo e me segue. Eu não larguei, eu falei: você pode estar louco, Deus. Para mim está tudo certo, meu trabalho está funcionando, né? As coisas estão andando. Eu falei: não dá. Saí daquela adoração, passou aquela semana, voltei para a segunda adoração, e estava naquele processo de adoração e já sentindo o amor de Deus. Não deu tempo de chegar no altar da igreja, eu indo no corredor, quando vê Jesus, né, eu ouço de novo aquela voz: Moisés, larga tudo e me segue. Eu já entrei chorando e falei: Deus, não tem como. Meus shows já estão prontos, né, os contratos já estão certos, o CD já está sendo lançado, música na novela, já tem show, já, né, fazendo tudo aquilo. E aquela adoração para mim foi muito pesada, só que aquele rombo que estava aqui virou um brejo, né? Eu falei: Deus, não vai dar conta. E saí daquela adoração, fui fazer meus shows, né? E aí meus irmãos também. E passou aquela semana, eu não conseguia vender shows, eu não conseguia levar CD na rádio, eu não conseguia ir para a televisão, porque eu pensava assim: se eu vendesse um show, eu tinha uma voz que estava me pedindo tudo, né? E esse tudo, não era meio. E eu falei: não vou conseguir fazer nada. E aquela semana para mim foi muito truncada. E passando aquele período ali, chegou a outra sexta-feira, eu não vi a hora de começar a adoração de novo. E naquele momento eu ouço de novo Jesus, né, com uma voz muito serena, o Santíssimo no altar: Moisés, larga tudo e me segue. E ali eu percebi que Jesus não queria o que eu tinha, não queria meu carro, não queria minha guitarra, não queria minha roupa, mas ele queria o Moisés. Ele queria o coração do Moisés, ele queria o Moisés. E ali eu tive a minha primeira experiência com esse Jesus, ao qual antes eu ouvia falar, e agora eu vi ele se manifestar na minha história, e a partir dali eu quis acreditar naquela voz. E eu comecei a confiar nas pessoas, e daí eu achava que a minha confiança, o meu coração tinha que estar nas pessoas que estavam buscando Deus, e ali foi a primeira desilusão dentro da igreja, porque ali me frustraram, eu estava exigindo demais dentro do meu sentimento. E aí entra o papel de Maria na minha história, que foi muito especial, porque nesse momento dessa desilusão, assim, que me feriu a alma, né? Eu saí da igreja, eu falei: eu não quero mais estar aqui. Eu falei: porque se para mim estar rezando com Jesus, estar junto de Deus e estar sendo ferido, eu falei assim: o mundo cuida de me ferir, eu não preciso estar perto de um Deus assim. E ali eu me afastei da igreja. E aí eu comecei a viver as oficinas de oração. Se você não sabe o que é oficina de oração, procura nessa comunidade que você vai achar aí. E lá teve um momento que era um momento de contemplação e tínhamos que levar a imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Maria que se tinha na casa. E naquele momento eu levei a minha imagem, e ali eu tive um momento de contemplação, e Nossa Senhora falou assim para mim: Moisés, vamos dar uma volta? Eu falei: com a senhora, mãe, eu vou em qualquer lugar. Porque a mão de Nossa Senhora, de mulher, eu conseguia sentir. Mas eu tinha uma vivência tão próxima de Jesus que eu não conseguia mais estar perto dele, porque aquele ferimento aconteceu junto das pessoas que estavam fazendo adoração comigo. E aquilo para mim foi muito pesado. Eu não conseguia mais olhar para Jesus, porque agora eu estava com vergonha dele. Eu estava com vergonha porque eu tinha errado, eu tinha colocado uma confiança e eu me perdi naquilo. E Nossa Senhora pega na minha mão e ali começou a perguntar: como é que está a Suelen? E uma conversa muito vaga. Eu falei: nossa, mãe, a senhora não está perguntando nem de mim, está perguntando dos outros, né? E ali Nossa Senhora foi me conduzindo naquele caminho. E eu fui falando, né, que estava tudo bem. E como é que está o trabalho? Eu falei: está bem também. E foi indo. E ela falou assim: Moisés, eu preciso te levar num lugar. Eu falei: mãe, com a senhora eu vou em qualquer lugar. Mas eu falei assim: com a senhora eu vou em qualquer lugar. Ela já entendeu que eu falei: com Jesus eu não vou. E ali ela me levou para o altar que eu fazia adoração. E eu contemplando aquela cena. E ela falou assim para mim: o meu filho está ali e ele precisa falar com você. E eu quero que você fale com ele. E ela ficou, se distanciou, levantou seus braços assim, e começou a rezar por mim. E eu me ajoelhei diante de Jesus chorando. Eu falei: Jesus, eu não consigo olhar na tua cara. Eu não consigo falar com você. Eu não consigo estar aqui com você. Daí Jesus fala assim para mim: Moisés, isso que aconteceu não fui eu. Foi
a parte da qual eu preciso te mostrar, para que você agora, o abraço que você não teve, você seja esse abraço. O amor que não te acolheram, você seja esse amor. Moisés, eu agora preciso te pedir, Jesus falando isso para mim, eu preciso te pedir perdão em nome da minha igreja, mas eu quero que você se levante. E naquele momento eu falei, Jesus, então eu te perdoo. Eu precisei entregar de novo o meu coração, que estava muito ferido, magoado, e naquele momento, pela intercessão de Nossa Senhora, ela me leva a seu filho, e por causa dela, eu faço as pazes com Jesus. E olha, gente, não é que Jesus precisa perdoar eu ou você, mas é que o Jesus é tão pleno, que o seu amor transcende todas as coisas, e para ele não é isso que vai travar Jesus de ser Jesus. Mas aquele momento me libertou, madrinha. E Nossa Senhora teve esse papel de reconciliação entre eu e Jesus. E hoje, para encurtar, né, a minha vida, só sobrou as coisas dele agora. Porque hoje, né, eu sou músico, missionário, evangelizador da igreja, né, e estar vivendo esse momento aqui junto com a senhora, eu quero dizer que as suas orações, que eu sei que a senhora reza, por todos os seus afilhados, teve fruto. E eu quero dizer para a senhora que a minha vida, o meu casamento, né, essa missão minha, também faz parte da senhora, que é fruto da senhora. Porque quando a senhora me encontrou, falou assim, eu vou rezar por você. A senhora me ouviu, e naquele dia, eu entendi que a igreja que fere era a mesma que curava. Então eu não precisava sair também da igreja católica, porque eu também estava sendo abraçado por outras pessoas, assim também hoje, como o Padre Fernando, pela minha comunidade, e como tantos outros. E aí Nossa Senhora e Jesus foi me abraçando de novo. E hoje, para eu estar aqui, né, vivendo esse processo, daí Moisés, e as pessoas que te feriram? Eu quero dizer para você que eu perdoei todas elas, madrinha. Hoje nós somos amigos. Eu abracei elas. Então a graça de Deus, ela transcende. Eu falo que aquele rio, né, que estava aqui, tudo sujo, virou aquelas águas do Caribe, assim que agora você vê a praia. Mas eu falo que isso é porque a graça de Deus é estar próximo da Eucaristia, é estar próximo das coisas de Deus, porque tudo mais, no seu tempo, ela vai se dando, e Nossa Senhora é essa mediadora de todas as coisas. E eu sou muito grato hoje pela igreja, que ela me concede viver, por Jesus, por não desistir de mim, né? E me acolher em todos os momentos. E aí, também, depois de tudo isso, né, veio a minha canção, que é a música Permanecer, porque depois de tudo isso, o que me restava era, Moisés, é com você. Então agora você permanece. É bem isso, Moisés. Quando a gente tem uma decisão, não tem como não ter uma ação de Deus para transformar a dor no amor dele, onde vai ser a expansão, né, do reino dele para essa geração. Então, com certeza, você que cantava e tocava para o mundo, hoje você pode cantar e tocar para Deus e para tantos corações, levar tantas pessoas a fazer a experiência deste amor. E eu quero apresentar para você agora a música Permanecer, e ela ficou mais ou menos assim, ó. É difícil chegar, mas mais difícil é permanecer. Me ensina, Senhor, eu preciso aprender, para que eu possa frutificar e do teu amor não me desprender. Eu preciso da força que vem de você. Se vierem as podas, as lutas, seja o que for que tirem meu mundo, só não te tirem de mim, Senhor. Que eu permaneça, Senhor, dando frutos no teu amor. Que a minha fraqueza não tire a certeza que eu só serei feliz estando em ti. Que eu permaneça, Senhor,
que a minha fraqueza não tira a certeza que eu só serei feliz estando em ti. És o meu lugar, Senhor. És o meu lugar, Senhor. Nós vamos sair para o nosso intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho para rezar por você. Estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus, dos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Claro, todo momento anunciado da palavra, ele precisa frutificar, ele precisa permanecer dentro de nós. Então, que esta formação, que esse testemunho possa adentrar no nosso coração pela força da nossa oração. Então, nós vamos cantar, vamos rezar por você, para que o Espírito Santo te dê a graça de entender que como é bom estar dentro do projeto de Deus. Há uma promessa que Ele quer se cumprir em meio a nós, e é o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Há uma promessa, há uma promessa que Ele quer se cumprir em meio a nós, e é o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. A certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir, como no testemunho de Moisés, do nosso Moisés aqui, mostram que Maria, ela é uma certeza de que nas confusões que às vezes na nossa espiritualidade, na nossa vida de ser igreja, e não se engane, porque você também é igreja para muitas pessoas. Como o Moisés se feriu na igreja, como talvez você tenha se ferido na igreja, e você está em casa agora se identificando com essa história, eu queria dizer para você pegar nas mãos de Maria Santíssima e deixar que pela força do Espírito Santo, ela te conduza a Jesus. Maria vai sempre te conduzir ao Filho. Eu não sei se você tem feridas causadas pela própria igreja que não te acolheu, que não soube te receber, que no momento em que você esperava a acolhida, você recebeu o contrário disso. Eu quero dizer para você que talvez a história de hoje veio
para curar a tua vida, curar a tua história e te pegar pela mão também. Que o Moisés tenha sido boca de Deus para te levar até Jesus, porque hoje Ele te espera, e todas as muralhas que impedem que você ame, se renda, se entregue de fato na igreja ao Senhor, por meio de Maria Santíssima, vão acontecer se eu orar e se eu clamar. Cantemos mais uma vez isso. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Canta de onde você está agora. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Queria passar a palavra para a irmã Zélia, que eu sinto que no meu coração agora, que a irmã Zélia, enquanto a gente estava rezando, sentiu uma emoção forte do Espírito, e eu queria pedir que ela partilhasse isso que está no seu coração nesse momento. O Senhor me mostra um rapaz dependente. Eu vejo esse rapaz muito triste. O Senhor me mostra você como se você não tivesse mais jeito. Você não consegue ficar sem o vício, mas você também não consegue ter alegria com o vício. Mas eu vejo você agora, e eu vejo o bom samaritano do teu lado. Assim como a palavra de Deus diz, que o bom samaritano, ele curou aquele doente. Este bom samaritano que é Jesus, ele coloca o óleo sobre a tua ferida, ele cura você, ele liberta você desta raiz, e milagrosamente você vai, a partir de hoje, testemunhar que uma graça entrou na tua vida, de mudança de vida radical. O Espírito Santo viu o desejo do teu coração de não querer mais ceder o teu coração para esses vícios, e hoje as mãos de Nossa Senhora recolhe todo o teu sofrimento, a tua dor, e você agora está recebendo uma vida nova, uma roupa nova, uma unção nova. Deus está te revestindo com vestes de gala. Deus está te tirando do sepulcro da morte e te trazendo para a vida, ressuscitando a tua história. Muriala candre shiriala, shiriala, o Senhor também visita um padre neste momento. Você parou aí, de repente você quis ver o programa, e o Senhor está agora te dizendo: padre, não desista da tua vocação, não desista de viver uma vida com a Virgem Maria. Há muito tempo que você não reza o rosário. Volte. Este rosário vai ser como uma seta que vai penetrar no teu coração e vai acender de novo uma unção nova, um desejo novo, uma alegria nova. Toda a raiz de pecado, Deus está agora rompendo, destruindo. A sua vida de santidade vai atrair uma multidão, uma geração sedenta da tua unção, sedenta do poder de Deus. Não desista, por favor, é o próprio Deus que te fala. Eu confirmo isso. Enquanto a senhora falava, eu também estava no meu coração sentindo a mesma coisa de alguém que tinha sido muito ferido pela igreja. Quando a senhora falou um sacerdote, me confirmou ainda mais que infelizmente na comunidade, na sua própria comunidade, ele se desgostou, e infelizmente o caminho da impureza foi a escolha dele. E no meu coração vinha isso, quando a senhora falou, me roubou a frase assim: deite a pureza naquilo que é impuro.
E a pureza de Maria Santíssima é o que há de mais puro no humano, que é a igreja. Então, eu queria dizer para você, de um padre aqui, olha, de um irmão para você, sacerdote, assim, deite a pureza de Maria Santíssima sobre qualquer impureza que está se colocando entre você, o teu sacerdócio e a tua vida de oração. E eu declaro e digo para ti que toda a igreja vai estar rezando por você nesse momento, para que a alegria volte, a vida volte, mas o caminho da alegria, da vida e do serviço na tua vida, Padre, vai ser a pureza de Maria. E você pode até, se você quiser, depois testemunhar isso para a irmã Zélia. Claro que nós não vamos expor isso em público, mas você pode testemunhar, você pode nos alcançar. Que o seu ministério seja revigorado agora, Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cante isso. Cante com o teu coração aberto. Há uma promessa que quer cumprir em meio a nós. Veja, é o próprio Deus, o próprio Senhor que te fala. É bíblico, é evangelho. Pedi e recebereis. Peça. Peça aquilo que está no teu coração. Renove o teu fervor, renova a tua unção de clamor, de batizado. Pedi. Ah, mas você está dizendo, já pedi muito, irmã. Peça de novo. Pela força do Espírito Santo, nenhum mal, nenhum flagelo vai chegar até você. Em nome de Jesus. A boca de Deus declara milagres. Deste lugar, da tua vida, da tua história, da tua casa. Milagres vai acontecer. Ore. A oração, ela tem uma força de introduzir no teu ser o reino de Deus. Se orar, a oração salva, a oração liberta. Não tenha medo de orar. Nenhum mal terá poder. Se orar, se eu clamar, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, as muralhas não resistirão, não vai resistir nenhuma muralha da droga, nenhuma muralha do álcool, nenhuma muralha do vício de prostituição, nenhuma muralha da reclamação, nenhuma muralha da divisão, do adultério, da pornografia, nenhuma muralha da impureza vai resistir. Pela força desta oração eu declaro, em nome de Jesus Cristo, filho de Davi, sua vida é uma vida repleta do amor de Deus. Creia, a unção mora dentro de você, a sede de sabedoria está dentro do teu ser, no poder do Espírito Santo. Agradece ao Senhor por esse momento que Ele fez na sua história agora e na sua vida, de libertação, de restauração. Este foi um programa de restauração do vínculo profundo e do amor profundo à igreja. E isso alcançou muitas pessoas. Agradeçamos a Deus por meio de Maria Santíssima essa intercessão na vida de tantos. Amém. Chegamos ao fim do nosso programa, uma pena. Padre, muito obrigada. Moisés, Deus abençoe a todos vocês. Gratidão eterna. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se eu orar, se eu clamar.